11 de julho de 2001. Uma das mais populares artistas nacionais é encontrada sem vida num resto do chão arrendado em Massamá, com 4 meses de renda em atraso, depois de uma década marcada por guerra judicial, projetos falhados, dívidas acumuladas e fragilidade emocional crescente. Ao lado, são encontrados comprimidos e meia garrafa de whisky. Dali, levaram-na para a morgue, sem ninguém que reclamasse o corpo para o funeral. Esta é a triste história de Cândida Branca Flor. Se o teu namorado é muito envergonhado e não te abraça queda mais, toma lá cuidado porque o teu amado pode ser dos tais. Se ele tem conversa pródiga e diversa, mas trabalha que não quer, manda já embora que isto quem namora está sempre a aprender. Finais dos anos 70, Cândida, nascida no Alentejo, já tinha feito aparições em televisão, em programas como o Fungagá da Bicharada, e lançado várias músicas, sendo responsável por fazer regressar as músicas de Beatriz Costa. Ai, chega a minha agulha, afasta o meu diabo. Mas ainda não era uma artista de reconhecimento nacional. No fim dos concertos e das gravações, regressava ao seu trabalho como recepcionista de uma empresa. Porém, no início dos anos 80, tudo mudou. Cândida deixou o emprego e dedicou-se 100% à música. Está na hora, basta-te agora, tira e põe aquilo que eu peço. Deixa essa tristeza lá fora, vem dançar, assim é que é. Atira o teu pé para a frente, põe e deixa o teu pé para trás. Dá um beijo àquela rapariga, dá um braço àquele rapaz. Com ela, foi o marido, que passou a ser agente dela. Cerca de um ano depois, brilhava no Festival da Canção. E a sua música tornava-se referência para a sua geração e também para as que lhe seguiram. Mas se o teu querido for muito atrevido, não te fies, põe-te a pau. Vê se ele é fiel, se sabe o seu papel, ou se arrancar a pau. Mesmo que ele diga que muito te liga, minha amiga vai por mim. É tudo cantiga, sabes, rapariga, os homens são assim. Ai, ai, são trocas maldocas, altas engenhocas que eles sabem inventar. São palavras loucas, faz orelhas loucas, não te deixes enganar. Hey! Nessa altura começa uma amizade forte com Carlos Paião, outro talento em ascensão e autor de música e letra de Trocas e Baldrocas, levando até a que os casais construíssem moradias geminadas. Em 1983, novo êxito consolida-a como uma referência cultural. E desta vez, Paião, novamente autor de música e letra, também canta. Vinho do Porto, vou servi-lo neste cálice, alicerce da amizade em Portugal. É o conforto do nadador tomado aos tragos que trazemos por vontade em Portugal. Se nós quisermos entornar a pequenez, se nós soubermos ser amigos desta vez, não há champanhe que nos gane, nem ninguém que nos apanhe, porque o vinho é português. Começa em conjunto com o marido a percorrer Portugal dentro de um Mini. Faz as festas de paróquia com cerca de 150 espetáculos por ano. Mais de 30 só no Natal. Por essa altura, já é um dos maiores fenómenos da música portuguesa. A noite veio, deixou-me aqui, num quarto feio, onde eu anseio olhar para ti. Em 1986 restaura uma propriedade em Painho e instala ginásio e até uma capela, criando o que os amigos descrevem como uma casa de luxo. Naquela altura, Cândida vivia muito bem, pelo menos em termos financeiros e sucesso profissional. 2 anos depois, num trágico acidente de automóvel, morre Carlos Paião, desaparecendo não só um dos melhores músicos que Portugal já viu, mas também uma parceria de luxo na música portuguesa. Vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa beira, Maladeira Porto. Há vinho Porto, mar há de haver Porto para o nosso mar. Na era pós-Paião, Cândida aposta forte na música infantil e juvenil, fazendo-o durante 3 anos. Com isso, consegue maior visibilidade por entre as crianças, mas sem nunca conseguir estabelecer-se como um fenómeno. Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande, não é que é? Eu tenho uma carta escrita para si, cara bonita, não tenho por quem me mande. Em 1992 foge de casa em pijama com joias e alguns valores. Diz que vivia num clima de violência doméstica com o marido e que este não a deixava ter filhos.
algo que o mesmo sempre negou. Mas a partir daí surgiram alguns nomes famosos a dizer que já sabiam da situação, mas nem por isso a ajudaram. Porque ela, curiosamente, era uma pessoa triste fora de palco. Apagava-se muito. Estava casada com um homem que foi casado com ela há muito tempo, o Emanuel, e que tratava de tudo. Eu lembro-me de quando nós tínhamos conversas, e ela gravou para mim, eu como AR da companhia, ela gravava para nós, mas quando chegava a altura de se falar dos discos e das canções, ela não abria a boca, quer dizer, era o Emanuel que falava, falava, discutia, negociava os contratos, escolhia as canções, etc. E ela estava sempre sossegadamente a ouvir as conversas. Depois, quando chegava acima do palco, transformava-se e era realmente uma força da natureza. No teu gira-disco Sandar há sempre um disco a girar. Gira, gira, gira disco. Quando nós somos profissionais e estamos a desempenhar as funções que eu desempenhava, que era diretor de uma multinacional da música, a minha função não era entrar na vida privada da Cândida e andar-lhe a perguntar se ela tinha problemas com o marido ou não tinha. Quer dizer, se ela quisesse abrir-se comigo, eu estaria de braços abertos para ouvir. Os anos 90 foram muito complicados para Cândida Branca Flor, a todos os níveis. O divórcio durou quase toda a década, só sendo resolvido em dezembro de 99. Depois fica sozinha, separa-se do Emanuel. É um divórcio, tanto quanto sei, porque eu acompanhei isto já tudo um já pouco mais ao ao longe. longe, sim. Foi um divórcio litigioso, muito demorado, a coisa demorou muitos anos. Começou a andar com uma vidente atrás nos espetáculos. Ela foi arranjando amigos que de amigos não tinham muito, foram pessoas que se aproximaram, tentaram tirar partido dela, serem amigos dela, mas de amigos não tinham absolutamente nada. Apresentou um estilo mais atrevido, com o surgimento de outras figuras femininas mais sexualizadas naquela altura. As vendas começaram a cair e teve de trocar de editora, assinando com a Discossete. Mas o sucesso não era o mesmo dos anos 80, nem das músicas com paião. Nas vertentes da promessa, depois o verde que se ganha ou que se perde, quando a chuva cai depressa, e nasce o fruto, quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, e na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia. As dívidas acumulavam-se, mas mesmo assim abriu um ginásio na Ericeira, chamado Gimno Café, com o apoio de um novo namorado. Mas tens alguém na tua vida importante agora, que te faça mexer com tudo? Tenho alguém importante na minha vida Maravilha. agora. E esta pessoa, pronto, entende, compreende, ajuda, sem se intrometer. Ótimo. Pronto, eu acho que isso que é Fico feliz da vida contigo, porque já choraste muitas vezes no meu ombro. muitas E eu quero vezes, ver tu Márcio. rires no meu ombro, tá bom? É Quero ver isso, sempre é assim. isso. A TV ainda a chamava, nem que fosse para mostrar os dotes de ginasta. Acredito que os meus olhinhos estão a ver a Jane Fonda portuguesa, a artista ginasta, a princesa da aeróbica, a rainha do culturismo lusitano. Ai, ela, a Cândida! Ai, Flor! Ai, faça-me já um golpe de judo, um ubicasa! Ubicasa? Ubicasa não, que eu já fui casada e não quero ser mais. Faço-lhe, mas é já um Ushimata que vai logo parar ao chão. Livre que elas não se matam, mas moem. Com dívidas por todo o lado, o ginásio faliu. E já não era só dívidas de material de som, por causa dos concertos, mas também por causa das máquinas do ginásio que não tinham sido pagas. E o namorado de Cândida, afinal, tinha mulher e filhos em Braga. E também desapareceu sem deixar rastro, deixando só as dívidas. Chega, chega, chega a minha agulha, afasta, 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 afasta o meu ideal. Brejeira, não sejas trafulha, oh, não és a mais bela que está agulha em Portugal. Naquela altura, mais ou menos no final da década de 90, Cândida deixou de atender chamadas e arrendou um apartamento a outro vidente, o irmão Caetano, que era também fundador de uma igreja evangélica em Benfica. Convenceu-a a gastar dinheiro para investir num lar de idosos. Mas o dinheiro foi-se e o lar nunca veio. Na completa miséria, dependente de calmantes para dormir e com consumo regular de álcool quando estava sozinha, Cândida já não consegue disfarçar a alegria com que sempre a conheceram em palco. Numa loja, já no ano 2000, começa a chorar desalmadamente e desabafa com a funcionária, que levou muita porrada do marido, que muitos se aproximaram para lhe extorquir o dinheiro e que não sabia como poderia continuar a atuar com o corpo e a beleza da juventude a desvanecerem-se, nos seus quase 50 anos de idade. Os meus rodeios, meu amor, teu corpo anseia vencer-se por mim.
Entretanto, em 2001, o irmão Caetano disse que já não era evangélico e que afinal era o diabo, e expulsou-a do apartamento. Sem dinheiro e sem qualquer família, nunca teve filhos, não tinha irmãos, nem sequer primos. Foi a dita funcionária da loja, Maria da Luz, que a ajudou a encontrar um novo lugar e passou a ser das poucas amizades verdadeiras que Cândida teve ao longo da vida, inclusive com chave de casa para o que fosse preciso. Nessa altura, Cândida deixava 4 rendas por pagar e teve de vender o último carro que tinha. Em julho desse ano, Cândida tinha reunião marcada com uma nova editora, sobre o propósito de relançar a carreira, mas da editora desmarcaram à última da hora, deixando Cândida novamente sem chão. Mesmo assim, deu 2 espetáculos na mesma noite. Em palco parecia a mesma de sempre, mas fora dele, falava cada vez mais em cansaço. 2 dias depois, a 11 de julho de 2001, a amiga entrou no apartamento arrendado e encontrou Cândida já sem vida, deitada de lado, na sala. Tinha 51 anos. A autópsia confirmou a mistura de comprimidos e álcool. Alguns amigos defendem que terá sido acidente. Outros recordam que Cândida falava há muito tempo em pôr termo à vida. A agência Lusa noticiou que o corpo se encontrava no Instituto de Medicina Legal sem familiares a reclamá-lo já há 2 dias. A organização do velório e do funeral acabou por ficar a cargo da amiga. No velório apareceram figuras que se apresentavam como familiares, afilhados, pessoas próximas. O ex-marido foi convidado a sair, uma ex-sócia também. O ambiente esteve longe de ser pacífico. Quando as portas da igreja fecharam e as câmaras foram embora, o que ficou foi um dado impossível de ignorar. Uma artista que, nos anos 80, chegou a realizar cerca de 150 espetáculos por ano. Percorreu o país inteiro dentro de um mini carregado de aparelhagem. Foi presença regular na televisão pública e que marcou uma geração com canções que ainda hoje são reconhecidas. Terminou a vida com dívidas, com 4 rendas em atraso e dependente de um relançamento que nunca chegou a acontecer. Por isso à festa não há gente como esta, quando a vida nos empresta uns felices de ilusão. Vem a fanfarra e os miúdos salva e zarra, mas o povo que se agarra para passar a procissão. E são atletas, corredores de bicicletas e palavras indiscretas na boca de algum rapaz. E as barracas, mais os cortes nas casacas, os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz.